para receber os leads, né? Então, se vocês não sabem, quando vocês atingem 7K, vocês começam a receber presentes, que são os leads da empresa. Olha que coisa maravilhosa. A gente sempre fala que a Hive é uma mãe, né? Ela cuida dos seus afiliados. Então, gente, quem ainda não é 7K, corram, tá? Coloquem a meta, né? Hoje é dia 12, dá tempo de vocês atingirem aí esse mês de setembro. A minha meta está escrita aqui na minha frente, coladinha na parede, né? É aquilo que a Keila falou ontem. A gente faz uma ancoragem no seu cérebro e ele vai atrás, dá um jeito de realizar o que você deseja, tá? As nossas metas. Então, eu vou falar hoje da nossa convidada. Ela é psicopedagoga, tem 61 anos, mãe de uma menina de 21, carioca. Por que que ela desenvolve raiva? Vocês vão descobrir por que que ela desenvolve raiva, é, oportunidade de crescimento pessoal, e ela busca desafios. Olha que coisa maravilhosa. Desafios, gente. Quem não tem desafios não cresce, não sai da zona de conforto. A zona de conforto, a gente já falou aqui muitas vezes que é uma doença. A gente precisa se desafiar para ir para outro patamar, para a gente crescer, para a gente ser um ser humano melhor, um profissional melhor, uma mãe melhor, né? Uma amiga, uma irmã, uma filha, uma esposa melhor, né? Esses são os desafios que a gente se torna melhor em todos os sentidos, né? Ambiência, né? Ter outra fonte de renda, né? E deixar um legado para a filha dela. Olha que lindo isso. Eu não tenho dúvidas que ela já tem a mãe como exemplo, né? Como heroína, porque é o primeiro modelo de mulher. Quem é? É a nossa mãe, né? Então, vem para cá, minha querida Mônica, obrigada por você ter aceito. Vem contar a sua história para a gente, inspirar muita gente novamente. Vou abrir seu microfone aqui. Foi? Aí, Eu. agora foi. Dá para me ouvir bem? Sim. Bom dia. Muito obrigada pelo convite, Miriam e Andréia. Muito obrigada pela edificação que você me fez. É muito legal quando mulheres, né, em particular mulheres, né, edificam outras mulheres, né? E isso é um ponto que eu gostaria de relevar hoje no meu depoimento. Eu entrei para o negócio extremamente desafiador pessoalmente para mim, porque não era a minha área de atuação, não era um ambiente conhecido por mim, não era algo que eu tinha particularmente sonhado ou desejado, mas veio num momento muito importante para mim, que eu ontem eu ouvi um depoimento muito interessante sobre como que você cresce, como você melhora financeiramente. Ou você aumenta as suas horas do dia, ou você aumenta o valor do seu serviço. E a minha terceira opção era ou eu encolhia os meus desejos, ou eu diminuía as minhas despesas. É muito ruim esse patamar. Eu estava exatamente nele, porque os outros dois não era possível. E eu pedi muito uma oportunidade na época, né? Mas eu sou uma pessoa muito, talvez, precisa de uma literalidade, quer dizer, as coisas têm que ser muito claras com oportunidade, porque senão eu não, talvez não percebesse. E Deus é tão bom que a oportunidade foi trazida por uma amiga de muitos anos, né, que é Keila, e é uma pessoa que me traz primeiro amizade e depois confiança. Então, talvez se eu não tivesse tido esse link de confiança, que eu tinha certeza absoluta que aquele não ia me convidar para algo que não fosse bom para mim, talvez eu não enxergasse realmente essa oportunidade. Enfim, então começamos nossa trajetória, né, inicialmente nessa perspectiva de ser uma oportunidade financeira e, e também o legado para minha filha, né, que é um grande valor para mim. Então, agora a gente vai falar de dois valores para mim que eu encontrei nesse negócio, e particularmente na raiva, que foram a questão da família, de você ser um exemplo, né? Porque uma coisa é você falar e outra coisa é você efetivamente fazer.
né? E demonstrar os resultados, e outra é a liberdade. Então, que tipo de liberdade? O que que a gente tem que fazer para ter liberdade? A gente precisa ter saúde, saúde física. Outra saúde você tem que ter é a saúde cognitiva. Você tem que dar conta do seu mundo e dos desafios que a gente tem. Senão você não tem liberdade. E outra é a saúde financeira. Você também, sem a parte financeira resolvida, você não tem liberdade. A liberdade é um tema muito atual hoje, né? Então, nessa minha trajetória, eu fui exatamente encontrando esses desafios e perspectivas. E é interessante que quando você vai se desenvolvendo, né, vai assistindo às apresentações, conhecendo os diretores, mulheres como a Miriam, como a André, como outros que estão aqui, você vai descobrindo outros propósitos que você não tinha desenhado lá no começo, né? E aí você vai remodelando essa sua trajetória. Então, eu descobri, por exemplo, que eu não tinha uma mentalidade adequada. E descobri muito em contato com as pessoas que eu trouxe, que eu convidei para o negócio, né? Que foi a Marcinha, a Luciana, que foi trazida pela Mar. Então, você também, você não só troca com as pessoas que você já encontrou no negócio, como as pessoas que vão vir por através de você, né? E, e é muito legal quando você descobre suas limitações e você tem a oportunidade de transpô-las, né? Então, eu tinha uma mentalidade muito escassa, sabe? Muito cristalizada em determinadas formas de se viver. E um, então, se eu pudesse dar uma sugestão para quem está aqui, coloque-se em estado de aprendizado, coloque-se em estado de você remodelar a sua vida com outras vivências, que eu acho que isso é muito bacana. Quando eu falo ambiência, é isso, porque você tem a possibilidade de mudar e tem um ambiente adequado para isso, porque às vezes você quer, mas os desafios, os obstáculos são maiores, você não encontra troca, você não encontra parceria. E isso foi uma coisa que contou muito para mim. E aí, interessante que a parte financeira era importante, mas acabou ficando em segundo plano, porque o desenvolvimento pessoal começou a sobrepor isso. E aí, é interessante, o que que se traz esse desenvolvimento pessoal? Acaba efetivamente trazendo o desenvolvimento financeiro. A partir do momento que eu comecei a me desenvolver como pessoa e me permitir isso, né, o financeiro acabou vindo. Então, até essa conquista do 7K veio muito em função de eu ter me permitido desenvolver, de eu ter me permitido modificar minha mentalidade. E isso dá muito medo, porque eu já tenho 60 anos, né? Então você, de certa forma, cristaliza determinados valores, determinadas referências e modo de viver. E você, para você ir para outro patamar, você tem necessariamente que abrir mão do antigo, não tem como, né? Você botar só um pezinho do outro lado para você se modificar, não tem como. Você tem que ir com os dois pés. E até essa perspectiva é muito bacana para quem tem mais idade. Às vezes eu falo assim, poxa, se tivesse aparecido essa oportunidade quando eu era mais jovem, onde eu estaria? Eu estaria no mesmo lugar, porque minha cabeça era outra, né? Eu precisei viver até aqui para poder compreender que essa mudança pode acontecer. Então, outro patamar que eu quero trazer para vocês é do limite da idade. Não existe isso. A qualquer momento você pode modificar sua trajetória. Por quê? Porque você não vai estar sozinha, porque você tem amparo técnico, né? Você tem informação, você tem apoio pessoal, emocional, que eu e o Luz. E traz também determinados confrontos com você de coerência, né? Porque você tem que ser coerente com o que você está compartilhando e desenvolvendo, né? Essa história de você ser produto do produto é muito real. Você não só vende um produto, você é uma ideia, você é um conceito, você quer levar isso para outras pessoas. E outro patamar que esteve sempre muito presente na minha vida, que é a busca da saúde. Saúde de verdade, você sempre se cuidar. E aí foi destravando outras coisas na minha vida. Eu não fazia atividade física há muito tempo, há mais de 30 anos, porque eu tive, claro, aconteceu uma vida para isso, não foi só preguiça, desânimo, falta de o que fazer. Eu tive várias intercorrências de família, de saúde, enfim.
e também faltava esse compromisso comigo mesmo, né? Então, isso também foi modificado. E é muito legal quando você, no seu dia a dia, porque você vai simplesmente fazendo o negócio, né? Você vai divulgando a marca, você vai vendendo o produto, mas você está inspirando pessoas que você nem imagina que está. Então, ontem mesmo tive dois devolutivas tão legais, tão espontâneas, eu fui cortar meu cabelo. Até por causa da reunião de hoje, né? Até isso é bacana. E a minha cabeleireira, que é uma amiga minha de muitos anos, ela falou: Mônica, eu tô vendo você. Eu nem sabia, porque ela é extremamente ocupada. Eu tô vendo você na internet, poxa, tão inspirador. Onde você está fazendo atividade física? Eu quero fazer também. Então, assim, não esperava. Eu fui lá com outra, né, com outro objetivo, né? Mas aquilo está tão na gente que você, organicamente, você começa a influenciar, né? Eu fui levar minha mãe no Pilates, minha mãe sempre relutou muito em fazer uma atividade física mais constante, né? Então, ontem eu consegui levar minha mãe é minha modelo, minha top modelo, ela usa todos os produtos, tirando o pré-treino, que eu acho meio ela não está todos os outros produtos ela usa. Então, assim, se alguém falar, não passei bem, eu falei, então vamos estudar melhor qual é o seu problema, porque minha mãe tem 87 anos, ela está ótima. Ela não tem, ela não nunca reagiu mal a nenhum dos produtos que eu dou para ela. E eu não faria minha mãe de cobaia gratuitamente, né? E, enfim, e lá eu conheci outras colegas dela lá de turma, né? Que é outra preocupação que a gente precisa ter, a gente não pode perder o contato com as pessoas com a idade, né? A gente, pelo contrário, né? Porque você vai perdendo amigos, vai perdendo colegas, você se aposenta, perde colegas de trabalho, a gente tem que estar atenta para esse nível também, esse patamar de saúde também, né? E foi outra coisa que o negócio me trouxe. Então, assim, foram tantos ganhos paralelos àquela ideia inicial de ser uma segunda fonte de renda, que eu não sei nem por onde é, priorizar, colocar qual foi, o que foi mais importante, eu não sei. Mas, com certeza, o ambiente da raiva, a proposta, a cultura da empresa, isso é muito legal. Isso é muito importante a gente divulgar e fomentar isso para as pessoas que estão no negócio, que, aliás, sempre foi um objetivo meu, trazer pessoas para participar comigo disso. Não foi só vender produto, né? Eu acho que vender acaba sendo uma consequência óbvia, né? Que a pessoa vai ter que consumir o que ela vender, né? Mas essa coisa de você trazer esse ambiente de companheirismo, de parceria, porque também era uma coisa que eu tinha, e não é qualquer lugar que você consegue colocar isso em prática, né? Essa forma saudável de você se relacionar desarmada, né? Que você pode compartilhar sem ficar com medo de levar uma rasteira, porque eu acho que todo mundo aqui em algum momento já teve essa experiência e é muito ruim, porque o nosso trabalho é uma parte da nossa vida. Não é uma coisa apartada. Eu trabalho, depois eu vou viver minha vida. Não, o trabalho é parte da sua vida. E aí você precisa ter um ambiente bacana onde você está. Desenvolver relações saudáveis, né? E não sempre isso é possível, né? Por mais que às vezes até eu já me enganei em alguns trabalhos, achando que todo mundo estava na mesma vibe e não estava, né? Você vai perdendo essa ingenuidade no caminho, mas isso não quer dizer que a gente não possa continuar querendo um ambiente bacana, né? A gente não pode ser cínico o suficiente para achar que isso é uma normal, porque não é normal. Não é normal no conceito de saudável. Então, são tantas camadas, como se diz hoje em dia, no relacionamento desse negócio, que eu não saberia para vocês priorizar o que foi mais relevante para mim. Foi surgindo essa relevância e eu fui abraçando, acatando e fui abraçada. A constância é outro patamar que a gente fala muito, mas nós não somos seres humanos, o ser humano não é constante. E a gente tem que saber aceitar essas nossas limitações. E estar sempre atenta, assim, eu posso até no momento vacilar dentro do negócio, mas tendo em mente que eu tenho um propósito maior e posso me reaquecer, me revitalizar a qualquer momento, né? Nada é para sempre, né? Num estado de emocional ou social é para sempre. Então, a gente poder ter essa possibilidade às vezes, me recolher e voltar é outro ganho que eu acho maravilhoso. E onde você poderia fazer isso? Assim, não, ó, chefe, eu vou dar um tempo em casa,
que eu não estou bem emocionalmente, eu volto quando eu estiver bem. Não existe isso, né? Você tem que ir do jeito que você está, né? Então, essa possibilidade de você se preservar emocionalmente e ter acolhimento aqui dentro para isso. Não tem limite de idade para você fazer isso, não tem classe social correta para fazer. Todo mundo parte de lugares diferentes, mas pode chegar no mesmo lugar, extremamente democrático. E se eu puder deixar um conselho, uma sugestão, porque eu sou da área de educação e eu acho que todo mundo é educável a qualquer momento. E você também todo mundo é um educador também, né? Nós somos educadores para os nossos filhos, nossos parentes, nossos vizinhos, né? Desde não jogar um papel no chão, a gente é educador com as nossas condutas, né? Se coloque em estado de conexão. Isso para mim foi muito importante para mudar a mentalidade, para me fazer sair de determinados lugares que eu costumava estar. E que, por que que você acha legal mudar? Porque do jeito que eu estava fazendo, me levou até aqui. Não vai me trazer outro tipo de vida eu fazendo as mesmas coisas. Eu preciso fazer de jeitos diferentes para ter resultados diferentes. Mas me conectar foi muito importante nesse processo, muito importante. Principalmente porque nesses momentos onde você fica mais enfraquecida, quando você tem mais desafios no negócio, quando você recebe mais objeções e você ainda não está fortalecida, né, pelos seus resultados, a conexão é muito importante. Faz muito. Às vezes você assiste supostamente a mesma apresentação, mas uma frase te traz aquilo que você precisava ouvir naquele momento, sabe? Sabe quando você abre um livro e você lê uma frase aleatória e era aquilo que você precisava ler? É mais ou menos o mesmo efeito de você assistir a mesma apresentação da mesma pessoa, às vezes, né? Às vezes do mesmo diretor ou do mesmo afiliado, mas tem ali alguma mensagem só para você. Então, esteja conectado mesmo quando você não quer abrir a câmera, mesmo quando você está gripado, mesmo quando você está desanimado, você levou um fora, enfim, alguém foi grosseiro com você desnecessariamente. A forma de você sair disso não é se recolher, é você se conectar. Então, foi o que me fez, em vários momentos, me fortalecer e conseguir os resultados que até aqui eu consegui, que não são só esses que eu quero, é claro. Então, meu outro patamar é o 15K. Ah, é importante você se organizar para isso também, que não vai acontecer só você querendo, né? É importante você estar junto com a sua equipe. E outra coisa que eu ontem até anotei para falar, sabe reconhecer seus méritos, suas vitórias, e também dividir com as pessoas que estão com você. É uma linha muito tênue. Às vezes a gente, pô, eu não faria nada sem minha equipe, e é muito verdade, mas também nada aconteceria se você não tivesse feito. Então, tem a parte do reconhecimento do seu mérito, a gente precisa muito acalentar e fortalecer direito ao mérito. Nós merecemos. Eu, pelo menos, era muito tímida em relação a isso. E saber compartilhar com as pessoas que estão com você, porque realmente a gente não faz esse negócio sozinho, nem sem os afiliados, nem sem os diretores, nem sem a própria empresa e nem sem os clientes, né? Então é um conjunto de condutas, mas a parte do mérito é muito importante a gente fortalecer. Eu acho que é isso. Acho que se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu pensei muito o que eu ia falar hoje, fiz algumas anotações, mas aí eu resolvi falar de forma mais espontânea, porque foi o que me trouxe o coração, me trouxe como mais importante e quis compartilhar com vocês. E muito obrigada pela oportunidade. Sensacional, Mônica. Gente, olha que sexta-feira maravilhosa, né? Essas nossas sexta-feiras de conexões, de histórias, histórias conectam, né? Maravilhoso. Obrigada, Mônica. Obrigada mesmo. Ela falou, gente, ela começou falando sobre confiança. E é tão incrível, né, que o nosso negócio realmente é gerar relacionamento, né, para ter confiança das pessoas, né? Porque quando as pessoas falam assim,
Ah, mas por que que você está me convidando, né, para esse negócio e tal, né? Eu, exatamente o que ela falou. Uma amiga não convidaria para entrar numa gelada, numa fria, né? Então, ela meio que foi assim, de olhos fechados, né? Então, sensacional. Propósito e mudança, né? Na medida que ela foi desenvolvendo o negócio, o propósito dela foi mudando. E a saúde financeira se tornou em segundo plano. Por quê? A saúde financeira é resultado da pessoa que você se torna, né? Então, o dinheiro vem, né, sempre fala, né, que a nossa conta bancária é equivalente na pessoa que você se torna, né? Então, o nosso negócio é maravilhoso, a gente cresce como pessoa, cresce como no financeiro também, né? E não tem limite de idade. Eu estava vendo aqui as meninas, né, tão lindas, a Keila, a Márcia, a Lu, todo mundo elogiando, e as meninas poderosas. Vocês são poderosas. Olha quanta inspiração que vocês podem passar, né? E é isso que a gente tem que levar para as pessoas, né? Então, isso é maravilhoso. Isso a gente não tem em lugar nenhum, nenhum. Então, parabéns, meninas, Keila, Márcia, eu sei que vocês são assim incríveis aí, levando muitas oportunidades para as pessoas, saúde, né? Então, é, a gente está apenas começando, né? Então, não sei se vocês viram o vídeo dos chineses, taiwaneses, começando a andar de moto. Vocês viram esse vídeo? Um tomando remédio, outro no hospital, outro com isso. De repente, eles jogam tudo e vão fazer, começa a fazer o fortalecimento muscular, atividade física, e sai aí vivendo, aproveitando a vida. Então, nunca é tarde, tá? Não tem limite de idade. Hoje eu estava na academia, conversando com uma mulher de 66 anos, que ela me falou, eu estava na esteira do lado dela, que a aposentadoria dela não é suficiente para ela viver. E é o que a Mônica falou, baixar o padrão de vida é difícil. E quando a gente se aposenta, você é obrigada a baixar o padrão de vida. E a gente tem essa ferramenta na mão, essa oportunidade, né? O que, que eu fiz? Eu peguei o contato dela, 66 anos. Ela falou: Mira, você sabe, né, que não dá para a gente viver com aposentadoria. E é isso, gente. E na academia, em qualquer lugar, gerar relacionamento, escutar as pessoas, né? Gratidão, Mônica. Keila, parabéns, desenvolvendo aí uma equipe maravilhosa de mentalidade, né? Não é à toa, né? Então, psicopedagoga aí tem muito para ensinar para a gente. Pode preparar um treinamento para nós. A gente também já tem aí a Keila aí preparando um treinamento maravilhoso, né? Eu queria chamar a minha amiga. Gente, hoje sextou. Sextou, olha que coisa maravilhosa. A minha grande amiga aqui, que a gente está, como ela falou, eu falo mais com ela do que com o marido. Então, vem para cá, minha querida. Eu acho que ela tá louca aqui para falar de vocês, vocês mulheres incríveis. Vem para cá, minha querida. Espera aí. Muito bem, muito Aí. bem. Bom dia, gente. Coisa mais linda. Obrigada, Mônica. Obrigada por ter compartilhado um pouco, né? Que já é tanto, né? Imagina só aí nesses minutos. A Mi estava falando ali sobre o time das superpoderosas e cada uma de vocês que vem aqui falar, eu fico só imaginando, ai, como eu queria passar um dia com elas, ai, como eu queria participar de uma reunião com elas, eu quero participar desse clube da Luluzinha, hein? Coloca a gente aí. Ai, como é bom quando a gente vê isso, né? Mulheres. Desculpa aí, Benilton, mas agora eu vou puxar Alex também, vou puxar aqui para o nosso lado, porque é muito difícil a gente ver uma mulher incentivando a outra, né? É muito difícil isso. Que pena, né? E quando a gente vê essa conexão, é tão legal, né? Inspira tanto, dá vontade da gente fazer o nosso clube da Luluzinha também, né? Vamos lá, vamos fazer. Nós já temos aqui, né? Parabéns, parabéns e obrigado por estar compartilhando tudo isso. Fez muito sentido como
Como aqui várias pessoas comentaram no chat, a Carmen também colocou vários pontos da tua história, conectou com a minha também, assim como as demais, e aquilo que você falou, né, da gente estar aberto para aprender o novo, né? Eu sempre digo quando eu prospecto, quando eu cadastro alguém novo no time, que tem já muito resultado no tradicional, eu sempre digo, te blinda, cuida, porque no tradicional você é gigante, mas aqui é um novo negócio. Tu não precisa largar quem você é para fazer isso aqui, mas se abrir para aprender algo novo, né? Um outro lado, como a própria Keila colocou, né? A gente vai subir lá no monte, na praia, tá indo lá naquela picada por outros caminhos. Então, é um desafio diferente para você estar seguindo, né? Então, se abra para isso e viva esse processo, né? Porque é tão bonito a gente se descobrir, né? Descobrir outras habilidades, descobrir as nossas fraquezas, as nossas forças que a gente nem imaginava, né? A gente se reinventa, a gente cresce, a gente. E poder deixar isso, como tu falou, né? Tu falasse sobre tua filha, meu filho tem 18 anos. Desde os 9 anos, desde pequeno, ele sempre seguiu comigo com a minha marca, né, de bolsas, nas exposições, nos eventos, nas feiras. Então ele sempre ia junto. Amava isso porque eu queria que ele participasse da vida real, né, para ele entendesse o valor do trabalho. E com a Hive e com a antiga empresa também, ele sempre esteve junto nesse processo todo. Nas reuniões que a gente tinha, né, as Open semanais, ele ia lá, ficava sentadinho, né? Então já tinha o plano decore salteado, já conhecia todos os produtos. Então, eu vejo, e ele dizia quando eu era pequeno, né, que ele queria trabalhar com a tal marca. Eu quero fazer isso. E eu dizia, não, filho, você vai estudar, depois você decide o que você vai fazer, mas não é só isso. Agora te concentra aqui. Porque se deixasse, ele queria fazer isso também, né? E agora ele pode. Eu já digo pra ele, agora tu pode, já tem 18 anos. Então é muito bom isso que a gente deixa, né, na prática para os nossos filhos, para as pessoas que estão em volta. Isso aí é a maior riqueza, né? Então, parabéns, eu tenho certeza que ela tem muito orgulho, assim como a gente tem aqui de longe, eu tenho certeza que quem convive contigo aí tem muito orgulho da mulher maravilhosa que você é. É isso, Miriam. Deixa eu ver, o chat tá bombando. Exatamente. Façam perguntas aí, aproveitar que a gente tem 10 minutinhos ainda, né? Aproveitar aqui o conteúdo que a Mônica tem, né? Como eu falei, ela é psicopedagoga, ela tem muito para ensinar para a gente. Eu sou apaixonada por esse tema. E aproveitando o gancho da Andréia, que ela falou do filho, que ele sempre esteve nas reuniões, né, da empresa anterior, a minha filha também, né? Então, hoje ela tem 21 anos e ela começou a participar dos eventos com 12, porque eu moro em casa e aí eu não queria deixá-la sozinha em casa. Em São Paulo é tudo muito perigoso. E eu falei: não, você vai com a gente. Então, ela ia e voltava, né? E nisso foi alimentando a cabecinha com 12 anos. E eu vi a diferença quando ela começou a procurar emprego. Ela fez 17, ela falou: mamãe, eu quero fazer o jovem aprendiz. Eu falei: você quer trabalhar? Quero. Eu falei: então tá bom, faz o seu currículo e vai de porta em porta. E ela foi na Oscar Freire. Ainda eu falei para ela assim: não vai em shopping, porque shopping não tem sábado, domingos e feriados, né? Não sei se vocês conhecem o bairro da Oscar Freire em São Paulo. É um dos bairros mais chiques de São Paulo, né? E aí ela foi de porta em porta com a amiguinha dela para ter coragem. E aí o gerente falou assim: ah, vai naquela loja, vai na outra, vai aqui, a gente não pega jovem aprendiz. Até que ela chegou numa loja e se apresentou e entregou o currículo. Tudo isso, gente, eu atribuo o desenvolvimento que ela teve com 17 anos, 16 eu acho ela tinha, por conta de frequentar os treinamentos comigo. Em todos os eventos do Rio de Janeiro, na Arena, ela estava lá comigo, todos. E a gente chorava, a gente ria, a gente levantava, gritava, dançava. Não sei se quem participou dos eventos sabe quão maravilhoso é você estar dentro de um evento, né? E aí ela foi. E hoje eu vejo a diferença de pessoa, de meninos da idade dela,
do desenvolvimento que ela teve. Então, todo esse crescimento que a Mônica falou, de desenvolvimento pessoal, realmente é real, tá? E aí a gerente falou assim, e eu não sabia de nada. A gerente da Live, vocês conhecem a Live, né? Uma loja de roupas fitness, que é concorrente da Track and Field, gostou dela. E aí ela falou assim, assim que ela chegou em casa, já tinha uma mensagem no WhatsApp. A gerente pedindo para ela gravar um vídeo se apresentando, porque ela ia mandar para o RH, Departamento Pessoal. Ela chegou em casa, ela não me falou nada. Ela chegou em casa, entrou no quarto dela e gravou o vídeo, falando dos pontos positivos, que é o que a Mônica falou agora, que a gente tem que reconhecer, né? E mandou para a gerente. Eu não sabia de nada, eu só fui ver o vídeo depois, porque ela falou, mãe, eu fui contratada. Então, assim, ela já me trouxe o bolo pronto. Eu falei, mas deixa eu ver o vídeo. Aí ela viu, gente, eu falei assim, olha que incrível, né? E outros distribuidores falam, Miriam, mas como que você consegue, né, trazer a Nicole? Porque eu também quero levar os meus filhos, que estava tudo na mesma idade. Adolescente, gente. Quem tem filho adolescente, quem passou por isso sabe, né, que é a aborrecência, né? Na realidade, a gente não tinha escolha. Eu falei, não, você vai com a gente. Eu não vou deixar você sozinha aqui em casa. Você vai com a gente. Então, isso é um legado que aqui na Hive, nesse negócio, nesse modelo de negócio, a gente tem, sim, como ser exemplo e como deixar para os nossos filhos, né? E eu estava comentando com o André essa semana que muitas das frases que eu ouvi do nosso grande líder, que hoje ele não segue conosco, né? Porque ele já construiu a liberdade financeira, todo mundo deve saber quem é. E eu uso até hoje para educar a Nicole, né? Então, assim, o sucesso não aceita preguiça, porque é a fase do adolescente de ter preguiça. É normal. A gente já foi adolescente também, a gente sabe como é que é. Então é isso, né? Então, além de todos os ganhos que a gente tem esse plus a mais aí de poder deixar um legado e ser exemplo para os nossos filhos, como o filho da Andrea também queria fazer o que ela fazia, né? E é isso, gente, porque hoje a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais tem espírito empreendedor. E como é difícil a gente ser o empresário raiz no Brasil. Né? Ontem eu estava conversando com o Fernando Izumi, o nosso grande líder, que também foi um grande empresário, e ele estava falando dos desafios que é empreender no Brasil. E a gente tem essa ferramenta maravilhosa, que é você empreender com o máximo de 3 mil reais e não ter risco de quebrar. O que é isso, gente? 3 mil reais? Ter a visão de onde você pode chegar no resultado financeiro, que o nosso resultado financeiro aqui é equivalente a um jogador de futebol de alta performance, a uma cantora, né, que está em alta, é o resultado que a gente pode ter aqui. É só fazer o que tem que ser feito, né? Ter ação, disciplina, constância, consistência, né? O que a Mônica falou. Ela quer que a gente pode dar um tempinho e ainda voltar. Pode falar, deixa eu desativar aqui. Aí, Mônica. Oi, Fala, minha querida. só queria fazer até homenagem a algumas pessoas daqui por conta dessa questão da idade, né? A- o negócio é tão democrático, né? Que você, de qualquer lugar, né? Social, geográfica, de educação, você consegue fazer negócio, mas principalmente dentro de um patamar que você normalmente não teria outra oportunidade, né? Então, a Daisy é uma gracinha, eu adoro a Daisy. A Daisy, poucas possibilidades eu tive da gente se encontrar, muito quando a gente ia para os eventos em São Paulo, né? Mas eu acho a Daisy assim, um exemplo para todo mundo aqui, porque seria um estágio de idade onde as pessoas
provavelmente, né, estão recolhidas ou não querem aprender nada, não querem muito contato com as pessoas incomodam. É muito recorrente isso, né? E não necessariamente isso deve ser normal, né? É muito cultural isso. E eu acho tão lindo a Daisy estar sempre com a gente, porque é uma inspiração para mim, né? Assim como eu tenho presunção de ser inspiração para os outros, mas a Daisy é uma inspiração para mim, porque traz essa possibilidade de você, a qualquer momento, você estar à disposição, estar com as pessoas, se colocar nesse estado de se expor, né? E eu acho isso tão lindo, então eu queria também prestar essa homenagem à Daisy, aqui no grupo, por conta disso. A gente colocar isso para as pessoas, né? Trazer esse reconhecimento. Verdade, parabéns, parabéns, Mônica, bem lembrado. Deise é uma querida, né? Deise, se você quiser abrir seu microfone e falar um pouquinho, quantos anos você tem? É fantástico isso que a Mônica falou, gente. Nós temos que nos colocar em estado de aprendizado sempre. Olha que lindo. Deise, conta um pouquinho de você. Quantos anos você tem? Quem é a Bom, Deise? estão todos sentados? Então, eu tenho 84 anos. Uau! Mas Sensacional, parabéns. a idade nunca foi empecilho para nada para mim. Porque eu não lembro da minha idade. Eu só lembro do que eu quero, pronto, e vou em frente. Um dia eu chego lá. Que linda, Deise, que linda. Parabéns, Deise. Você é um exemplo para todos nós. Um exemplo para todos nós. E gratidão por compartilhar, né? Miriam, eu sou formada em letras clássicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Então, quando mudei para Belo Horizonte, chegou um dia que eu disse, eu estou com vontade de estudar novamente. Voltei para a universidade e fiz mestrado há, há 18 anos atrás, 19 anos atrás. Então, era uma turma de garotada, né? Na faculdade, mas nunca me senti mal por causa da idade, nem aquilo me impediu. Eu fui, tinha vontade, eu fui e fiz. E fiz muito bem, ganhei até bolsa, quando passei no exame, ganhei uma bolsa de estudos, né? Então, é isso. Gratidão, Deise. Olha, em nome de todo mundo que está aqui, a gente quer te parabenizar e agradecer e desejar que você viva, 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 viva até os 100, 110, 120, 130, porque nós, dos anos 40, 50 e 60, ganhamos 30 anos a mais de vida e com a raiva, a idade é apenas um número, tá? Então, assim, você está Pois de parabéns, é. continue. Lá na academia, tem uma que disse: Não, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu falei: Você suplementa? Porque a minha energia vem da suplementação. Sensacional! Olha isso, gente. Olha, você é um exemplo para todos nós. Você vai dar um treinamento de como posicionar a raiva A Deise, na academia. a Deise já Apesar tem da a idade. listinha dela dos suplementos. Ela diz: você quer ficar igual a mim? Então pega aqui, ó. Compra isso aqui, começa a tomar todo dia. Pois é. Eu falei: Você já toma colágeno? Não. Pois eu tomo. Daisy, olha só, eu vou dar uma dica para você. A gente tem um personal de Uberaba que ele mandou colocar o QR Code na camiseta, tá? Ou na manga ou na camiseta. O aluno dele fala assim: acabou minha creatina. Ele levanta a camiseta, ele mostra a manga, ó, tá aqui, ó. Compra aqui com desconto. Então você ainda tem a possibilidade de oferecer um link com desconto para os seus colegas da academia. Anda com o seu QR Code aí, estampa suas camisetas. É, botar no Amiga, pescoço. é isso? É. Terminamos aqui. Gente, que sexta-feira maravilhosa, né? Eu gostaria de
agradecer a presença de todos aqui, agradecer a história da Mônica, da Daisy. Vocês são inspirações para todas nós e para todos nós e para o Brasil também, né? O Brasil está precisando muito disso, gente. O brasileiro está precisando muito disso, né? 78% do Brasil, das famílias brasileiras estão em dívida, tá? E isso é muito interessante para o governo, que nós estejamos devendo. Então, assim, a gente tem que realmente ser um exército do bem, abelhinhas polinizando, né? Em cada lugar que você vai, seremos uma abelhinha do bem, polinizando, mudando a mentalidade dessas pessoas, né? Abrindo a mente dessas pessoas. E se Deus quiser, agora no próximo seminário, a gente está tentando fechar aí uma pessoa que vai falar sobre educação financeira, tá? Vamos ver. Vai ter um tema super interessante também, neuromarketing, como que você pode atingir o cérebro do ser humano vendendo através das redes sociais, tá? Então, vocês vão receber logo, logo aí. Vai ser o seminário e a gente vai ter transmissão online. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer, levar essa oportunidade para as pessoas, né? Principalmente, imagina, olha isso, a Daisy, 84, Daisy. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, você é um exemplo para nós. A gente tem eu tenho 62, tá? E aí a minha terapeuta fala assim, é incrível você estar, né, nesse movimento, trabalhando, ativa, porque eu tenho muitas amigas, minha terapeuta é 2 anos mais velha, né? Que, gente, é triste isso, que só estão esperando o caixão abrir para pular dentro. Então, se muitas pessoas já desistiram de sonhar, chegaram nessa idade, acham que não vão conseguir realizar mais nada, mas nunca é tarde, como a Mônica falou, né? Eu não sei se eu vou postar um vídeo lá falando desses chineses, 80, 90 anos, que eles tiram, tá um que tá com abscesso, eles arrancam tudo, começa o treinamento e tira o pó da moto, pega a sua moto e vai com capacete. Um coloca a foto da esposa que faleceu, né? O outro coloca a foto do amigo que faleceu. Acho que são 5 amigos pegando estrada e vivendo. Maravilhoso. Bora viver e com a raiva, os nossos suplementos, a gente vai longe. Vamos levar um monte de gente junto. Pessoal, muito obrigada por terem feito da nossa sexta-feira, essa sexta, iniciando, né, dessa maneira maravilhosa. Vamos para cima. Amanhã a gente tem a nossa Conexão Hive Pro. Se eu não me engano, é com o Fernão, tá? Então, vamos aproveitar aí esse momento também. E gratidão, gratidão, Mônica, gratidão, Daisy, que foi o nosso plus. Que maravilha! Um ótimo final. Vamos bater nossa foto? Vamos bater nossa Vamos foto bater a nossa aqui? fotinho. Amiga, fala do tema do Fernão amanhã. Acho muito importante vocês Eu estarem acho melhor. presentes. Eu não sei se ele vai seguir nesse, amiga, como a gente falou essa semana. Tem que confirmar com ele ainda, né? Não é melhor? A princípio É, seria para ser mais. legal. Vamos De bater qualquer nossa forma, não fotinho? perca o treinamento amanhã, tá, gente? Caderno, caneta na mão e café. Aí, agora a segunda página. Isso aqui tá muito chique, segunda página. Olha só, vamos lá, vamos lá. Coisa linda. Que maravilha, que bom ver outros rostinhos, rostinhos novos, gente que não consegue conectar sempre. Muito bom ter vocês aqui. Um beijo para todo mundo, uma ótima sexta-feira. Lembrando que hoje à noite começa promoções, né? Bora bater 7K, bora bater 15K, dá tempo. E aproveitem o frete grátis, pessoal. Avisem os seus clientes, tá? É hoje, frete grátis. Avisem os seus clientes, aproveitem. Até a gente vai comprar, né? Com certeza. Beijão. Beijão, até amanhã.